Enfim, chegou a hora de escrevermos os nossos primeiros códigos no projeto. Mas antes de tudo, é importante que a gente já resete algumas formatações básicas que os navegadores já colocam como padrão no nosso documento HTML. Bora lá? Agora que nós temos a base pronta aqui para desenvolver o nosso projeto, a gente vai começar a colocar a mão na massa mesmo com HTML e CSS, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou entrar aqui na pasta Assets, né? Vou clicar nela e vou aqui criar uma pasta chamada CSS, tá? E dentro de CSS eu vou criar um outro arquivo, vou criar um arquivo chamado style.css. E de antemão já, antes que a gente se esqueça, nós vamos linkar esse arquivo aqui com o nosso index.html. Então eu vou vir aqui, vou colocar o link, que é a tag link, né? Rel, que é o atributo de relationship, né? Relacionamento. Eu quero dizer que tipo de relacionamento esse arquivo de style.css vai ter com esse index.html. É do tipo style sheet, folha de estilo. E também nós vamos colocar aqui a nossa referência, né? href. Vou colocar o barra assets, css, o Visual Studio Code já sugere para a gente já os caminhos. Style.css. E vamos fechar aqui. Beleza, para ver se está funcionando mesmo, geralmente eu gosto de fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a tag body, tá? E vou colocar aqui um background color red. Porque se o fundo ficar vermelho, quer dizer que o nosso link aqui realmente funcionou, a nossa linkagem aqui do arquivo aqui funcionou. Só que a gente ainda não está visualizando esse arquivo no navegador. Eu preciso clicar aqui com o botão direito e Open with Live Server, né? Eu clicando aqui, eu vou abrir no meu navegador. Olha só, já abriu com fundo vermelho até. E o Live Server, para quem não viu as aulas anteriores, né, os vídeos anteriores, é um plugin que eu instalei aqui, que o Live Server, à medida que você vai fazendo as alterações, ele já vai atualizando o navegador automaticamente, tá? Então, esse plugin aqui, então você pode instalar. Se você não tiver instalado, é só procurar aqui, ó, só digitar aqui, Live Server, e você clicar nele, né, esse aqui, você clicar nele e instalar, que ele já vai instalar para você. Depois clicar com o botão direito e abrir aqui com o Live Server. Então, nós vamos tirar aqui esse background, vou tirar aqui, tá? Vou deletar ele, vai voltar para o background branco de novo. Vou colocar aqui, só para testar aqui, né? Vou colocar aqui um Disney Plus, né? E vou colocar aqui um parágrafo. Vou colocar acesse o nosso site, só de exemplo mesmo, tá? Beleza, aqui já atualizou automático. O que eu preciso fazer agora? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso reset CSS. Por que a gente precisa criar ele? Porque nós podemos perceber aqui que a gente não fez nenhuma dessas configurações que está apresentando aqui. A gente não colocou esses espaços aqui entre o título, né, e o parágrafo, entre também o topo da página, né? A gente viu que tem uns espaços aqui que o próprio navegador, os próprios navegadores, eles já colocam esses espaços automaticamente, eles já têm essas configurações padrão, né? Cada navegador tem sua configuração padrão e o Chrome também tem. Então, todo navegador já coloca algumas formatações nos nossos elementos do HTML se a gente não interferir. Se a gente não coloca nada, os próprios navegadores já colocam automaticamente. Então, a gente quer resetar isso. A gente quer resetar, não todas, né? Mas a gente quer resetar aquelas principais configurações que podem afetar o nosso trabalho aqui. Então, são só algumas. Então, a gente pode criar aqui o nosso reset CSS. Só que é o seguinte, a gente não vai trabalhar diretamente aqui no style.css, tá? A gente vai criar alguns módulos aqui de CSS e a gente vai importá-los aqui no style.css. Então, a gente só vai importar aqui no index.html somente esse. Aqui a gente vai importar os outros arquivos e a gente vai fazer de forma mais organizada, tá? Dessa forma. E geralmente eu gosto de dividir também por nomes de módulos. Não somente criar um módulo aqui e colocar todos os arquivos. Eu gosto de dividir por nomes. Por exemplo, o arquivo reset.css, eu gosto de criar uma pasta aqui, escrito base, tá?
Este vai ser o módulo onde a gente vai criar todas as formatações que farão parte da base do nosso estilo, né? Da nossa formatação, do nosso projeto, ok? Como reset, como global, como as fontes e tudo mais. Vocês vão entender melhor isso. E tem outros tipos de estilizações que a gente vai colocar em outras pastas. Por exemplo, layout, pages, componentes, entendeu? Então, por enquanto a gente vai mexer com essa pasta base aqui, tá? Essa vai ser a base da nossa estilização. Não tem nada a ver com base, aquele lá que eu mostrei para vocês no GitHub e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado underline reset.css. Por que underline? Por convenção, esses arquivos que são usados como módulos, geralmente eles têm um underline nele para a gente identificar que são módulos mesmo do projeto, né? Não são arquivos que a gente vai importar diretamente aqui no index.html. A gente vai importar ele aqui no style.css. Então a gente pode digitar o arroba, import, URL, colocar entre parênteses aqui o caminho da nossa pasta, base reset css, ok? Então os arquivos que a gente vai importar aqui, a gente vai colocar com underline, tá? É uma convenção mesmo. Se a gente criasse o arquivo sem um underline, iria funcionar da mesma forma, ok? Só que por convenção a gente vai colocar. Beleza, então agora a gente já pode começar a trabalhar no nosso arquivo reset css. O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar aqui um asterisco e vou colocar aqui algumas propriedades, tá? Este asterisco, ele representa um seletor geral. Ele vai selecionar todos os elementos. Para eu não precisar ficar colocando P, div, A e por aí vai, né? Que são muitos mesmo, né? Dezenas de tags. Eu posso colocar um asterisco que abrange todos, tá? E eu vou colocar aqui a propriedade margin 0. Vou colocar aqui também a propriedade padding 0 e a propriedade border, aliás, box size, né? Border box, tá? Então, basicamente será essa o nosso reset, né? Vou colocar só mais algumas configurações aqui embaixo. Vou colocar também o border none para resetar também algumas bordas de alguns elementos, como o botão também, que já vem automático. E beleza. Então, esse aqui vai ser o básico assim do nosso reset.css, tá? Margem 0, eu quero resetar as margens, eu quero resetar o padding também. As margens são os espaçamentos externos, né? O padding são os espaçamentos internos. O border são as bordas, né? Eu não quero que venha com nenhuma borda. O box size, para que esse box size? Para eu dizer que eu não quero que, se eu colocar bordas nos nossos elementos e também padding, eu não quero que a altura e a largura do nosso elemento aumente de acordo com os paddings e as bordas que eu colocar. Eu quero que fique exatamente o tamanho e a altura de acordo com o conteúdo ou de acordo com o tamanho que eu colocar fixo, né, no elemento. Mas eu não quero que ele aumente de acordo com essas propriedades. O box size ele faz isso, tá? Se eu colocar uma borda, por exemplo, eu tenho um elemento de 140 pixels de largura e eu coloco bordas de 10 pixels em todos os lados, né? Tanto em cima, embaixo, na esquerda e direita. Se eu fizer isso, tanto na esquerda quanto na direita, vai estar 10 pixels cada lado, vai ser 20 pixels a mais. Então, se tem 140, a largura dele vai ser 160 pixels. Se eu colocar o box size border box, vai continuar com 140 pixels e a borda ali simplesmente vai se ajeitar ao conteúdo do elemento, tá bom? Tanto para a borda quanto para o padding também. Então, é para isso que serve. E eu vou voltar aqui na nossa página e olha só, a gente viu que tinha uns espaços aqui que já saiu, né? Agora já começou a ficar mais espremido aqui no canto. Beleza, essa é a ideia. Eu vou colocar também uma vírgula aqui e vou colocar aqui um asterisco after e um asterisco before. Porque são os nossos pseudo-elementos, né? Então a gente quer também formatar, a gente quer estilizar eles e se eu colocar só o asterisco, ele não vai abranger esse aqui, o pseudo-elemento after nem o before. Então a gente precisa colocar ele também. Um outro reset que eu gosto de fazer é com a tag A. Então se eu colocar aqui o A e eu vou colocar aqui
text decoration none, tá? Se eu fizer isso, geralmente, por padrão, a tag A tem um sublinhado, né? Se você coloca um link, já vem com sublinhado nela. Eu não quero que fique sublinhado, então eu coloco essa propriedade aqui. Um outro reset que eu gosto de fazer é na tag UL, que é lista não ordenada. E eu coloco aqui list style. E eu coloco none também. Porque aqueles pontinhos que ficam na lista, né? A gente faz uma lista e já vem com aquelas bolinhas, aqueles pontinhos do lado, os dots, né? Ele não vai ficar com ela, vai ficar sem aqueles pontinhos. Então eu gosto de também resetar essas configurações. E para o nosso reset CSS é só isso, tá? Eu não vou não vou colocar mais nenhuma configuração aqui. Geralmente tem pessoas que baixam aquele reset CSS enorme, né? Com um monte de configurações. Eu acho que não precisa disso, eu acho que isso aqui já é suficiente para a gente começar a trabalhar e não vai afetar o nosso projeto, tá? Então eu posso voltar aqui, vi que já está funcionando direitinho. E por esse vídeo é isso. Mas antes da gente sair do vídeo, a gente precisa fazer uma coisa importante. A gente precisa fazer o nosso commit, né? A gente precisa registrar essa mudança. É uma boa prática a gente fazer os commits de pequenas em pequenas mudanças. Por quê? Porque se a gente fizer, por exemplo, a gente trabalha o dia inteiro no projeto e a gente faz o commit somente no final do dia. E no outro dia, o aplicativo, né, a aplicação que você está fazendo, ela dá pau, né? Tem um bug lá que você não sabe onde é que começou. Então você quer voltar atrás para ver onde esse bug pode ter começado, pode ter originado. E se você fizer um commit longo, né, de um dia inteiro, dificilmente você vai voltar para ele e vai ver de onde esse erro começou. Se você fizer commits pequenos, você pode voltar de etapa em etapa do seu projeto para verificar onde esse bug começou, corrigir alguma coisa nele e, por fim, solucionar o problema. Então, a gente vai fazer o commit em etapas menores, tá? Em partes menores das nossas mudanças do projeto. Então, eu posso abrir aqui meu terminal. Eu vou abrir aqui no Visual Studio Code mesmo, tá? Eu não vou abrir no terminal separado. E eu posso dar o git add aqui, ok? Eu vou dar o git add, vou adicionar tudo. Antes disso, eu vou dar o git status aqui, que é para a gente ver o que a gente modificou, né? A gente adicionou uma pasta CSS que não existia, modificou também o index.html, que a gente colocou aqui o link aqui, o style CSS. Beleza, então eu posso dar aqui, vou limpar aqui o terminal, eu posso dar aqui o git add e o git commit, tá? Eu vou dar aqui o add reset.css, ok? Adicionado, pronto. Nossas mudanças já estão registradas. Se eu der o git log aqui, tá tudo registrado aqui, ok? E no nosso próximo vídeo a gente vai adicionar as fontes no nosso projeto. Até lá!